Simbora dar início ao nosso módulo de tabela periódica e ligações químicas. Aqui a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a organização da tabela, como ela se estrutura, quais propriedades a gente consegue descobrir olhando para ela e como essas características vão estar diretamente envolvidas na formação dos compostos, tá? Acompanha comigo. Vê só. Sempre que você falar sobre tabela periódica, é importante que a gente entenda a organização e as divisões que existem dentro dela. A tabela ela não surgiu assim do nada, né? Ela passou por um histórico de transformações onde muitas pessoas foram dando ideias de como é que a gente poderia organizar os elementos químicos de uma forma que fosse fácil a gente ter eles lá estabelecidos para bater o olho, saber o que eu quero encontrar. Até chegar um carinha chamado Mendeleev, que começou a criar cards, tipo cartas, para cada elemento químico e começou a ordenar eles em forma sequencial a partir da massa atômica. Ele percebia que chegava um momento que as propriedades dos elementos começavam a se repetir. E aí, quando os elementos tinham propriedades semelhantes, eles colocavam um abaixo do outro. E aí formou meio que uma tabela, com várias linhas e colunas, onde elementos que pertenciam à mesma coluna tinham propriedades semelhantes. Porém, essa não é a tabela que a gente usa hoje. Mendeleev foi muito importante. O sistema dele foi tão bem organizado que existiam elementos que ainda não tinham sido descobertos, mas que ele sabia quais eram as propriedades que iam ter, porque tinha alguém faltando. Por exemplo, tinha um elemento X qualquer, um espaço que não existia ainda, e um elemento Z. Ele sabia que entre esses dois elementos, por conta da massa, vamos supor que a massa desse era 30, a massa desse era 40. Tinha que ter alguém ali no meio que tivesse massa intermediária, e por conta da organização, ele sabendo qual era o grupo que o elemento estava, ele sabia quais eram as propriedades. Mas hoje, a tabela periódica que a gente usa, ela é estabelecida por um carinha chamado Moseley. Ele organizou a tabela em função de ordem crescente do número atômico. Então, se você olhar a tabela periódica, o elemento inicial é o hidrogênio e o número atômico dele está aqui, ó, 1. O vizinho, na sequência, né, para a direita, mais próximo dele, é o hélio, que tem número atômico 2. Se você segue de novo aqui a sequência, vê, o lítio tem número atômico 3, o berílio tem número atômico 4, e assim a gente vai crescendo até chegar no último elemento, que é o organessônio, de número atômico 118, tá? Então, hoje existem 118 elementos químicos organizados em função de ordem crescente do número atômico. Por conta dessa organização, a tabela ela tem essa estrutura aqui, onde ela é dividida em linhas e colunas. Cada linha dessa é chamada de período, e na tabela periódica eles vão do 1 até o 7. Então, se está na primeira linha, está no primeiro período. Se está na quarta linha, está no quarto período. Se está na última linha, que é a sétima, o elemento pertence ao sétimo período da tabela. E as colunas, antigamente, eram chamadas de família, hoje elas são chamadas de grupo. Elas são numeradas da 1 até a coluna 18. Antigamente também a gente tinha divisão. Elas eram chamadas de colunas A e B. Essas colunas A e B serviam para diferenciar os elementos representativos dos elementos de transição. Aí, na aula de modelos atômicos, a gente falou sobre distribuição eletrônica. E ela está diretamente ligada com a tabela periódica. Sempre que você fizer a distribuição eletrônica de um elemento e ela terminar em S ou em P, a gente vai dizer que esse é um elemento representativo. Agora, fiz a distribuição eletrônica, percebi que a distribuição terminou em D ou em F, eu vou dizer que esse é um elemento de transição. E por que eu falei que ela está diretamente ligada com a tabela periódica? Porque é o seguinte, a localização dos elementos depende da distribuição eletrônica. Se você já tem noção, pelo menos, de qual é a terminação dele, você vai conseguir dizer onde é que os elementos vão estar. Por quê? Sempre que a distribuição terminar em S, ele vai pertencer a uma dessas duas colunas aqui. Ou é o hélio. Sempre que terminar em P, ele está nesse bloco aqui, do grupo 13 até o grupo 18. Sempre que terminar em D, ele vai estar aqui, nessa parte do meio. E sempre que terminar em F, ele está aqui embaixo, nessas duas linhazinhas, tá? Então, os elementos representativos ficam nos extremos da tabela periódica. E os elementos de transição ficam no meio, sendo essa galera aqui do grupo D chamado elementos de transição externa e o pessoal do grupo F são chamados elementos de transição interna, tá? Esse nome, ele
mostra realmente características que eles têm. Eles são chamados de representativos porque eles têm características muito marcadas. Os elementos de transição, mais ou menos, não é tão firme assim. Então, por isso que eles recebem esse nome. E aí o que acontece? Os elementos representativos, eles são tão importantes que todo grupo de elemento representativo, além de um número, eles receberam também um nome. E aí é importante que a gente saiba quais são os nomes dos grupos dos elementos representativos. Coloquei aqui embaixo para vocês, ó. O grupo 1, todo mundo que está aqui na primeira coluna pertence ao grupo 1, certo? Mas o hidrogênio não é metal alcalino. Então veja, todo mundo que está na primeira coluna é grupo 1, mas metal alcalino só do lítio até o frâncio, certo? A galera do grupo 2 são chamados de metais alcalinos terrosos. Do grupo 3 até o grupo 12 são elementos de transição, então não recebe nome, é só número. Quando você vai lá para o grupo 13, são conhecidos como o grupo da família do boro ou grupo do boro. O 14, família do carbono ou grupo do carbono. 15, família do nitrogênio ou grupo do nitrogênio. 16 é o grupo dos calcogênios. O grupo 17 é o grupo dos halogênios. E o grupo 18 é o grupo dos gases nobres. É realmente muito importante que você consiga associar na sua cabeça o número que o grupo tem com o nome dele. E, para além disso, você vai lembrar os principais elementos dos grupos. E aí, Micael, quais são eles? Eu vou te dizer agora. Em relação ao grupo 1, você vai lembrar do hidrogênio até o potássio. Então, hidrogênio, lítio, sódio e potássio. Do grupo 2, berílio, magnésio e cálcio, certo? Elementos de transição, deixa eles para lá. Você vai lembrando conforme o tempo vai passando. Do grupo 13, você lembra do alumínio. Grupo 14, carbono e silício. Do grupo 15, nitrogênio e fósforo. Do grupo 16, oxigênio e enxofre. Do grupo 17, flúor, cloro, bromo e iodo. E no caso do grupo 18, só o hélio e o neônio já serve, tá? Lembra esses elementos e a localização deles, porque a partir do momento que você estiver respondendo algumas questões de outros assuntos da química que vão aparecer por aí, vai ficar mais fácil para você, beleza? Essa é a organização da tabela periódica. Lembra dessa divisão em relação a períodos e grupos. Mas, para além disso, a gente tem outras divisões que a gente vai ver também, tá? A gente pode dividir a tabela periódica em relação às propriedades que os elementos, de forma geral, vão ter. E a gente divide em 4. O grupo dos metais, o grupo dos não metais ou ametais, o grupo dos gases nobres e o grupo do hidrogênio. Vamos começar falando pelo hidrogênio. Ele é o átomo mais simples que existe no universo e ele tem características e propriedades muito únicas, então ele não se encaixa com ninguém. De forma geral, o hidrogênio a gente pode entender que ele é o elemento mais abundante no universo e também o mais simples da tabela periódica. E por que isso? Porque o número atômico dele é 1. Literalmente, um átomo de hidrogênio, o que tem de importante dele é a presença de um próton. Essa noção é importante porque vê o que é que vai acontecer. Vão chegar momentos que a gente vai chamar o átomo de hidrogênio simplesmente como próton. E aí você vai entender que é porque ele só tem um próton realmente dentro do seu núcleo. Pelo fato de só ter um, o hidrogênio ele tem tanto uma característica de formar um cátion e perder esse único elétron que ele tem, ou de formar um ânion, ganhando mais um elétron e ficando com 2. Então, dependendo de com quem o hidrogênio se combina, ele pode ter esses dois comportamentos. E, de forma natural, como é que eu encontro o hidrogênio na natureza? Na forma de gás hidrogênio, tá? Então, é assim que a gente consegue extrair ele para poder fazer os usos nas diversas aplicações que ele pode ter. Em relação ao outro grupo, a gente pode falar agora sobre os metais. Olha o desenho da tabela periódica e percebe. Os metais são os elementos mais abundantes que a gente tem. A maioria dos elementos da tabela periódica são elementos metálicos. E o que é que eu tenho que ter noção de característica a partir do momento que eu sei que o elemento é um metal? Primeiro, metais formam cátions. Metais sempre vão querer perder elétrons, tá? Você não vai ter uma situação onde um metal ganhou elétrons. Então lembre, metal sempre gosta de perder. Além disso, os metais, de forma geral, eles são encontrados na forma sólida. O único metal que na temperatura ambiente, que a gente considera aí 25 graus, não é sólido, é o mercúrio, tá? Mercúrio é o único metal líquido na natureza. E como é que a gente encontra os metais? Depende.
Quando a gente tem metais muito reativos, eles sempre vão ser encontrados dentro de minérios, ou seja, misturados com outros elementos, tipo enxofre, tipo oxigênio. Agora, quando você tem metais que são pouco reativos, a gente consegue encontrar eles no seu estado puro. São pouquíssimos, mas é possível, tá? Outra coisa dos metais, eles têm densidade muito elevada. A forma como os átomos metálicos se juntam faz com que, mesmo em um espaço muito pequeno, a gente tenha um acúmulo muito grande de massa. Isso faz a densidade deles aumentarem. E, sempre quando você pensar em metais, dois grupos de metais podem aparecer para vocês e são legais que a gente saiba exemplos deles, que são os metais pesados e os metais nobres. Sempre quando você ouvir falar em metal pesado, entenda, é aquele metal que tem uma densidade elevada e que pode ser danoso para o meio ambiente e para os seres vivos. Porque são tóxicos, porque a gente não consegue assimilar eles, porque eles não têm um aproveitamento biológico dentro do nosso corpo, ou no solo, por exemplo, ou dentro de um rio, tá? O principal exemplo que a gente vai pensar é o chumbo. Outro que a gente pode ter também é o mercúrio. A gente tem o cádmio. São metais que, quando estão presentes na forma de íons na natureza, se a gente entrar em contato com eles, se eles fizerem parte da cadeia alimentar, eles vão causar prejuízos para a gente, tá? Esses metais aí, chumbo, mercúrio, cádmio, eu posso pensar também sobre o cromo. Eles são tóxicos, têm densidade elevada, por isso são chamados assim. Mas eu tenho também metais nobres. Cara, o que são metais nobres? Metais nobres são metais que não gostam de reagir. São metais que não gostam de perder elétrons com muita facilidade. Então, eles são nobres porque dificilmente eles vão querer estar junto de outro elemento químico formando cátions. São esses metais nobres que você tende a encontrar ele na natureza na sua forma mais pura, tá? E aí você tem como exemplos o nosso amiguinho ouro, você tem a prata, você tem o cobre, tá? São os principais metais nobres que você vai lembrar. Eles receberam esse nome porque são metais que não são atacados na presença de um ácido simples. É necessária uma mistura de ácidos muito fortes para você conseguir fazer os metais reagirem. Por isso que eles receberam essa classificação, tá? Então são metais que têm uma reatividade muito baixa. Lembre deles: ouro, prata e cobre, essencialmente. Tem outros? Tem, mas esses aqui são os mais importantes, beleza? Aí vem, diferentemente dos metais, a gente tem um grupo dos não metais ou ametais. A ideia é que eles tenham características opostas. Então, enquanto os metais reagem perdendo elétrons, sempre que você pensar nos ametais, você vai entender que eles gostam de reagir ganhando elétrons. Ou seja, ametais formam ânions. Isso sempre vai acontecer? Aí, vamos lá, que existe um depende, né? Mas, essencialmente, sempre que você tiver um ametal, a tendência natural dele é ganhar elétrons, tá? Formar ânions. Aqui não tem estado físico definido. Eu tenho alguns elementos que aparecem sólidos, como é o caso do iodo. Eu tenho elementos que aparecem líquidos, como é o caso do bromo. E eu tenho elementos gasosos, que são a sua maioria. Carbono está sólido, oxigênio, flúor, nitrogênio, cloro, todos eles são gasosos, tá? E aparecem aí na forma de gases diatômicos. Como assim? Quando você pensa no oxigênio, ele aparece como O2, nitrogênio, N2, flúor, F2, cloro, Cl2. Então, na natureza, eles sempre precisam estar juntos de alguém ou dele mesmo, né, de um elemento diferente ou do mesmo elemento, para poder existir. E essa característica é importante para diferenciar do grupo que eu vou falar depois. E aqui, vê, enquanto os metais eles conseguem ser bom condutor de calor e de eletricidade, os ametais não conseguem. Essa é uma característica que vai acontecer também por conta da formação da estrutura deles, tá? Ametais não gostam de conduzir calor, nem gostam de conduzir eletricidade. Vou ter uma exceção aqui. Você vai pensar no grafite, tá? Exceção, grafite. O grafite gosta sim de conduzir eletricidade, tá? O último grupo que a gente tem na tabela periódica é o grupo dos gases nobres. Aqui eles recebem esse nome por conta disso, ó. Eles têm uma baixa reatividade química. Eles não gostam nem de perder elétrons nem de ganhar. A gente diz que os gases nobres são inertes. E essa inércia deles vem por conta de uma estabilidade. Gás nobre não precisa de nenhum outro elemento junto dele
não precisa, na verdade, nem dele mesmo para poder existir na natureza. É por isso que sempre quando você olha para um gás nobre, de forma natural, ele está estabelecido como um gás monoatômico. Quando a gente falou sobre o oxigênio, eu falei, ele aparece na natureza na forma de O2. São dois átomos de oxigênio colados. Quando você fala sobre o gás hélio, o que existe é literalmente um átomo de hélio. Se você fala sobre o gás neônio, o que existe é um átomo de gás neônio. Eu não tenho Ne2, eu não tenho He2. Tá? Então, gases nobres aparecem como gases monoatômicos porque eles não precisam estar juntos de ninguém para ter estabilidade e conseguir sobreviver no ambiente, certo? Essas características de cada um desses grupos, você vai precisar carregar ela todinha ao longo da química. Então, anote, reforce isso, faça aqueles flashcards, mas não esqueça as características de cada um dos elementos que faz parte desse grupo. Outras características mais específicas vão aparecendo ao longo das questões e ao longo das aulas também, e a gente vai lembrando, tá? Bora lá para a questão 3. As questões não vão ser respondidas na ordem sequencial, não, tá? Então, ignore o fato de elas estarem em ordens diferentes. A questão 3 diz assim: os metais explorados desde a Idade do Bronze são muito utilizados até hoje, por exemplo, na aeronáutica, na eletrônica, na comunicação, na construção civil e na indústria automobilística. Sobre os metais, eu pensei que eu estava com marca-texto, né? Sobre os metais, pode-se afirmar que eles são o quê? Letra A: bons condutores de calor e de eletricidade, assim como os não metais. Lembre, não metais não gostam de conduzir eletricidade. Então, deixa a letra A para lá. Letra B: materiais que se quebram com facilidade, características semelhantes aos cristais. Guarde desde já a ideia. Metais, eles são resistentes, tá? Metais, eles não se quebram com facilidade. É por isso que a gente constrói estruturas que precisam de resistência feitas com metal. Então, esqueça a letra B, ele não tem essa característica semelhante aos cristais. Letra C: são materiais que apresentam baixo ponto de fusão, tornando-se sólidos na temperatura ambiente. Se ele tivesse baixas temperaturas de fusão, na temperatura ambiente, esse ponto de fusão já seria atingido e ele faria com que o metal fosse para o estado líquido. O único metal que tem baixo ponto de fusão é o mercúrio, por isso que ele é líquido na temperatura ambiente. Todos os outros metais têm pontos de fusão altos. É por isso que as panelas, essencialmente, são feitas de metal, porque elas aguentam o aquecimento e mantêm a sua estrutura sólida, porque não seria nada legal você pegar uma panela, começar a esquentar e, sei lá, na temperatura que a água estivesse fervendo, a panela derretesse, né? Então, eles não têm baixo ponto de fusão. Esqueça a letra C. Letra D: materiais que são encontrados facilmente na forma pura ou metálica, sendo misturados a outros metais formando o mineral. Veja, metais não são encontrados facilmente na sua forma pura. São poucos os metais que acontecem isso, tipo o ouro. Mas a maioria excessiva dos metais não são classificados como metais nobres. Logo, eles sempre vão estar misturados com alguém e aí você precisa fazer todo um processo de purificação. Então, esqueça a letra D. Sobra aí a letra E. Os metais eles são maleáveis, transformando-se em lâminas, por exemplo, quando golpeados ou submetidos a um rolo compressor. Para você fazer uma chapa de um metal, você pressiona o metal numa força muito grande até aquela estrutura começar a se afinar e formar a laminazinha. Então, metais, eles são maleáveis. É possível que você consiga moldar eles a partir da realização de uma pressão muito grande, tá? Então, a única resposta correta aí pra gente, letra E, beleza? Guarde isso aí. Questão 4. Primo Levi, químico e escritor italiano que sobreviveu aos horrores de Auschwitz, essa outra palavra não sei falar, durante a Segunda Guerra Mundial. Assim, descreve um certo elemento em seu primoroso livro, A Tabela Periódica. É um metal degenerado, não é rígido nem elástico. Então, é um metal, não é rígido nem elástico, mas sim mole como a cera. Não é brilhante, ou melhor, só é quando com atenções maníacas, já que de outro modo reage em poucos instantes com o ar, recobrindo-se de uma camada feia e áspera. Reage com a água sobre a qual flutua, dançando freneticamente e soltando hidrogênio. Esse metal descrito por Primo Levi é qual? Vê só. De forma geral, os metais têm características muito comuns a todos, mas tem um grupo de metais que tem características que vão ser um pouco diferentes dos outros, que são os metais alcalinos.
Metais alcalinos, lembre você, são os metais que pertencem ao grupo 1 da tabela periódica. Esses aqui são metais altamente reativos. E por que isso acontece? Porque a facilidade deles de perder elétrons é muito grande. E lembre, metal gosta de reagir e perder elétron, perdendo elétron. Então, quanto mais facilmente ele perde o elétron, mais facilmente ele reage. E no caso dos metais alcalinos, a estrutura deles faz com que eles não sejam metais rígidos, duros. Você pode pegar um metal alcalino e partir com a faca, porque ele vai ceder bonitinho à ação da pressão da faca. E eles conseguem reagir lindamente com a água. Sempre que um metal alcalino reage com a água, ele dá origem a uma reação química que vai produzir uma base e vai produzir gás hidrogênio. Só que essa reação aqui, ela libera muita energia. Isso faz com que a temperatura do ambiente aumente muito. Como a temperatura do ambiente vai aumentar, esse amiguinho aqui, que é extremamente explosivo, vai pegar fogo. Então, reações de metais alcalinos na presença de água são reações explosivas, são reações que geram queima. E das opções a gente tem aí magnésio, sódio, mercúrio e cálcio. Eu pedi para você lembrar os principais elementos de cada grupo, não foi? E desses, o único que é metal alcalino está aqui, ó, o sódio, tá? Então, marca aí como resposta, letra B.